Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Eu não sei se você sabe, mas o Dale Carnegie, quando ele era vivo, ele escreveu um livro em 1936. Esse livro não foi ele que escreveu, tá? Esse livro é um aniversário de 75 anos do primeiro livro, e aí pegaram as ideias, os princípios de como fazer amigos e influenciar pessoas e trouxeram para os dias atuais, entendeu? Que a gente está, com rede social, é muito mais fácil você falar hoje em dia. E aí, a gente tem mecanismos que ajudam a gente a influenciar pessoas, a fazer amigos e influenciar pessoas, tá? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não conheça, meu nome é David e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Eu já fiz um resumo sobre o livro clássico, como o pessoal diz, o livro original, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vou deixar no link aí em algum lugar para você assistir ou no final do vídeo, tá? Então, vamos falar sobre isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Para começar, a gente precisa entender os princípios essenciais de Dale Carnegie, tá? Quais são os princípios essenciais? Por exemplo, o efeito bumerangue. Você conhece o efeito bumerangue? É muito simples. Se eu criticar alguém na internet, automaticamente eu vou ser criticado também. As pessoas vão enxergar a minha crítica. A minha crítica vai voltar. Então a gente precisa ter cuidado com o efeito bumerangue. Tudo aquilo que eu provocar vai voltar para mim de alguma maneira. E daí você já começa a perceber por que a gente precisa ter cuidado do que a gente publica nas redes sociais. É muito fácil a gente dar a nossa opinião hoje em dia. É muito fácil a gente criticar alguém. E as pessoas querem falar o tempo todo, querem dar as suas opiniões. O Dale Carnegie bate muito nessa tecla, que é a questão de você afirmar o que é bom, tá? Você elogiar. Então, assim, você pode usar o efeito bumerangue ao seu favor, para gerar gratidão, para agradecer alguém, para elogiar alguém, tá? A gente está falando do quê? De fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Você acha que você vai ter algum benefício criticando alguém? Provavelmente não. O que você deve fazer é o seguinte: se você quiser influenciar alguém, é se conectar com o desejo da outra pessoa. É muito fácil você se conectar hoje em dia com o desejo de qualquer pessoa, porque ela publica tudo nas redes sociais. Você olha o perfil de alguém, seja no Instagram, seja no Facebook, se alguém ainda utilizar isso, seja no YouTube, é muito fácil você se conectar com o desejo de alguém. A pessoa publica tudo, ela diz tudo ali, entendeu? Ou pelo menos aquilo que ela quer passar. Tudo que a pessoa posta revela o que ela realmente deseja. Então, assim, você só precisa conectar os pontos, tá entendendo? Ver o que ela posta, qual é a visão dela, e eu não sei que tipo de influência você quer fazer, mas é muito fácil você se conectar com alguém, porque já está tudo na internet. Tenha cuidado com o efeito bumerangue. Passe a elogiar mais as pessoas, tá? Elogie, afirme aquilo que é bom. Use o seu teclado, para você digitar coisas boas, tá? E se conecte com os desejos das pessoas. Isso vai fazer com que você tenha uma capacidade de influência, muito mais forte. Esse livro, ele tem 4 partes, tá? Eu falei da parte 1, que são os princípios essenciais, e agora a gente vai para a parte 2, que fala o seguinte: como você pode criar uma impressão duradoura. E nesse ponto aqui, eu trouxe até uma polêmica, certo? Lá no outro livro, o seguinte: porque as pessoas, elas questionam se o Dale Carnegie, ele não é um pouco, não passa ideias manipuladoras, certo? E aí, o que eu gosto de pensar é o seguinte: é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de persuasão. Cabe a você, a sua ética, usar da melhor maneira possível e se defender de pessoas que queiram utilizar de forma, com má índole, entendeu? Com más intenções para cima de você. Mas o que eu vou passar para você aqui são os princípios que o Dale Carnegie traz, certo? E me responde aí, bota aí nos comentários se você acha que o Dale Carnegie, ele, passa essa impressão de manipulador quando ele fala isso. Tá? Ou então ele simplesmente está nos ensinando coisas que, é a vida como ela é. Entendeu? Mas vamos começar. Uma coisa que o Dale Carnegie sempre fala é o seguinte: você se interessar verdadeiramente pelos outros.
sinceramente pelos outros. É você ouvir mais o que o outro quer falar. É você manter uma postura sorridente com o que você está falando, certo? É você chamar a pessoa pelo nome várias vezes. Chamar a pessoa pelo nome. Porque, tipo assim, o nosso nome soa como música nos nossos ouvidos, entendeu? Então, você tem que fazer a pessoa se sentir importante. Você tem que fazer com que a pessoa sinta que o assunto dela é muito mais importante do que o seu. Entendeu? Na verdade, se você puder falar menos possível e escutar mais, é melhor, de acordo com Dale Carnegie. E tem tudo a ver com a questão de influência, certo? A gente está falando aqui na era digital. Imagine aí, alguém conversar com você pelo WhatsApp, pelo Instagram, e aí você começa a ouvir a pessoa, né? Ou, enfim, ler o que ela está escrevendo e fazer perguntas que são do interesse dela. É a história dela, entendeu? E, naturalmente, a pessoa ela vai se conectar a você, ela vai passar a confiar em você. Porque a gente vive num mundo que todo mundo quer falar e poucas pessoas querem ouvir. E se você tem essa capacidade, né, de escutatória, as pessoas não treinam isso, né? As pessoas treinam a oratória, mas a escutatória é uma coisa rara. E tipo, se você quer influenciar alguém, você precisa, primeiro, parar de fazer discussões irrelevantes. Tá? Parar de discutir coisas que não fazem o menor sentido. A gente vê facilmente na internet as pessoas brigando por conta de política, entrando em temas que, enfim, de polêmica, que não faz sentido nenhum. Tá? Isso compromete a sua imagem. Então, o Dale Carnegie ele fala para você fugir desse tipo de situação, desse tipo de polêmica, para que você não cause uma má impressão. Tá? E, para finalizar, né, nesse rol de princípios que o Dale Carnegie passa, você tem que fazer com que as pessoas que se conectarem a você, elas possam sair melhor do que quando entraram. Porque aí você vai marcar a pessoa. Ela te conheceu, você ouviu ela, de repente você fez uma pergunta que, sei lá, deu um direcionamento para ela, e aí naturalmente ela vai se lembrar de você. Então, para fazer uma negociação, por exemplo, no futuro, tá ótimo, porque você já ajudou aquela pessoa. Tanto na questão de escutar, tanto a questão de você fazer com que ela se sinta importante, tanto você ter falado o nome dela várias vezes. Porque, tipo, tem aquela situação, né? Você vai conversar com alguém, a pessoa nem lembra seu nome, e às vezes fica uma situação um pouco embaraçosa, mas se você ficar atento em relação a isso aí, se interesse pelo que o outro está falando, escute mais, certo? Faça com que a pessoa se sinta importante. Você vai conquistar a pessoa. Você vai influenciar ela. Entendeu? Então, esses princípios de Dale Carnegie valiam em 1936 e valem hoje também, na era digital. Bom, agora que a gente já causou uma boa impressão nas pessoas, a gente vai, na parte 3 do livro, falar sobre como manter, como merecer a confiança das pessoas. E eu já dei algumas dicas já, certo? Na primeira parte já tem algumas dicas de você evitar discussões que não vão chegar a lugar nenhum, tá? Começa por aí. Se você quer influenciar as pessoas, você tem que, tipo, nunca dizer uma seguinte expressão, tá? Se você disser para alguém, você está errado, existe uma probabilidade muito grande de a pessoa ela entrar na defensiva com você, tá? E o resultado não vai ser legal. Então, você deve evitar essa expressão, você está errado. Se você for criticar alguém, se realmente você tiver que ir para esse passo, tem que ter muito cuidado. Claro que você pode discordar de alguém, certo? Dale Carnegie ele dá esse espaço, mas quando você for discordar de alguém, você precisa meio que ser humilde, no seguinte sentido, de reconhecer que pode ser que a pessoa esteja correta, tá? De reconhecer que aquilo que você vai falar, que aquele seu ponto de vista pode estar equivocado. Então, quando você abre esse espaço, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu não esteja enxergando alguma coisa que você está enxergando. E aí você fala o que você quer falar. Faz o apontamento que você quer apontar. Entendeu? Mas o Dale Carnegie, ele bate muito nessa tecla. Quando você vai confrontar com alguém, o ideal é que você faça perguntas. Tá?
Ele sempre traz isso, porque, tipo, é a pessoa que tem que chegar na conclusão de que pode ser que ela não esteja correta. E não você querendo forçar isso, tá entendendo? Se você se equivocar, se você errar, o Dale Carnegie diz que você deve admitir o mais rápido possível. Porque quando você admite as suas falhas, sei lá, que você errou, é como se você ganhasse pontos com as pessoas. Entendeu? Você é uma pessoa que reconhece rápido que errou em algum ponto, tá? Outra coisa, se você quer merecer a confiança das pessoas, se você quer conquistar a confiança das pessoas, busque aquilo que você tem em comum com ela. Quais são as suas afinidades com ela? O que é que ela gosta e você também gosta? O ideal é que quando você estiver conhecendo alguém, ou tipo, deseja influenciar essa pessoa de alguma maneira, você procure logo os pontos em comum, certo? Então, faz pergunta, qual é a profissão dela, quais as experiências que ela tem, onde ela já trabalhou, com o que ela já trabalhou, para onde foi que ela viajou. Então, são vários elementos que numa conversa você pode trazer e de repente conecta, tá? A pessoa vai se sentir muito mais próximo de você. Se a pessoa perceber que você e ela compartilham de alguma coisa, de alguma experiência, ela vai se conectar com você, tá? E, tipo, o ideal é que você consiga construir uma jornada, tá? Tudo aquilo que você for falar, a história que você for comentar, precisa conectar com ela, tá? Você precisa de alguma maneira compartilhar uma jornada com essa pessoa. Por exemplo, se você precisa lançar um desafio para alguém, certo? Seja numa relação de trabalho, por exemplo, quando você lançar esse desafio, você vai compartilhar esse desafio com ela, tá? É o resultado de vocês dois. Se você tem uma equipe, é um resultado em que você também vai dar sua energia para poder alcançar um resultado. E na parte 4, para você não dizer que Dale Carnegie não fala sobre confronto, certo? Ele fala sim, ele fala exatamente sobre isso, como é que você pode provocar mudanças, certo? De maneira que não tenha resistência e não tenha ressentimento. Então, aqui a gente vai realmente entrar para um confronto interpessoal. De repente você precisa ter aquela conversa chata, né, com alguém, tipo assim, para que ela melhore e tal, aquela tal da crítica construtiva, né, esse tipo de coisa. Então, quando você for fazer isso, né, seja na sua empresa, seja, sei lá, com seu filho, com qualquer pessoa, o ideal é que você chegue de forma positiva, tá? Que você chegue elogiando a pessoa. Primeiro elogie, tá? Primeiro reconheça alguma qualidade que ela tem. Outra coisa importante também é que se você for falar da falha de alguém, fale da sua falha primeiro, reconheça a sua falha primeiro, porque a partir do momento em que você reconhecer a sua falha, quando o outro for escutar a falha dele, ele vai perceber que, tipo, é normal que ele está falhando, entendeu? Que ele precisa amadurecer, que realmente aquilo está acontecendo que você está falando. Então, assim, você vai conversar com a pessoa, tá? Vai fazer com que ela entenda. E, evidentemente, é aquela regra, né? Se for elogio, você elogia em público. Se for crítica, você chama no particular, tá? E conversa com a pessoa, tá? Então, elogie em público e as falhas, as críticas, sei lá, chama a pessoa para o particular para que ela possa melhorar. Então, se você chegar nessa abordagem, vai ter muito menos resistência, talvez não tenha resistência nenhuma, tá? Dependendo da abordagem que você, a maneira como você vai chegar, se você vai chegar de maneira amistosa, entendeu, na pessoa, se você vai deixar a pessoa se sentir à vontade, tá? Se você constrói essa cultura em que a pessoa pode errar, que não tem problema, que ela está no processo de aprendizado, entendeu? Então, se você construir esse clima, vai ser muito mais saudável para essa relação de influência, tá? E quando a gente fala aqui, mas voltando, né, que a gente, tipo assim, começa a conversar e pode ser que você pense mais na relação pessoalmente física, né? Mas também vale para a física também, né? Os princípios trouxeram daí. Mas imagine você falando isso no WhatsApp, você falando isso no e-mail, você falando isso, enfim, em qualquer meio digital, nas redes sociais, entendeu? Em grupos de WhatsApp. Então, assim, você está no grupo de WhatsApp, tem várias pessoas, e de repente tem uma atitude ali que você não gostou, tá? E aí, você precisa pensar muito bem antes de falar uma crítica em que todo mundo, de forma desnecessária, vai visualizar aquilo ali. Então, chama para o privado, conversa com a pessoa,
né? E tenta fazer essa conexão, essa empatia, tá? Você está se equivocando nisso, eu também já passei por isso, eu sei como é que é. Pergunta se a pessoa está bem, se está... Enfim, são vários fatores, mas a ideia é que você consiga fazer isso de maneira que a pessoa não fique com raiva de você, não entre na defensiva, entendeu? Esse é o desafio. E outra coisa, se você está numa organização, numa empresa, o interessante é que você dê uma reputação para a pessoa proteger. Entendeu? A partir do momento que você constrói isso, você alimenta isso, esse sentimento da pessoa, né, de você, tipo, saber elogiar, reconhecer uma habilidade dela. A partir do momento que você construir essa reputação nela, ela vai querer preservar essa reputação. Entendeu? Então, é uma relação, são pessoas. E agora eu quero saber de você, tá? Qual é o livro que você acha mais interessante? É o livro clássico ou esse livro que fizeram, modernizaram, deram uma repaginada no livro original do Dale Carnegie? Eu quero saber, bota aí nos comentários se você prefere o original, o clássico ou essa modernização. Existe uma polêmica em relação a isso aí, né? Tem pessoas que não gostaram, tem pessoas que dizem que não vale a pena ler, mas na minha avaliação, eu acho que é interessante, eu acho que foi legal essa renovada, entendeu? Nada impede de você ler os dois, mas enfim, quero saber de você. Bota aí nos comentários e aperta a bomba do like se esse vídeo fez sentido para você. Se inscreve nesse canal, que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo desse canal, certo? Que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, como eu falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!